Central Cultura de Comunicação, Guarapuava, Paraná. A partir de agora na Cultura FM, programa O Assunto é Notícia. O melhor informativo de Guarapuava e região. O Assunto é Notícia. Produção, Núcleo de Jornalismo da Central Cultura de Comunicação. A apresentação dos radialistas Tonico de Oliveira e Fábio Campos. Edição, jornalista Kleber Moleta. Direção, Jorge Teles. O Assunto é Notícia. São 7h32. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 16 de julho de 2020 e até às 9 horas da manhã, muitas informações aqui pela Rádio Cultura 94,3. E comigo por aqui o Fábio Campos. Bom dia, Fábio. Muito bom dia, Tonico. Bom dia a todos os ouvintes e internautas que acompanham nossa programação. Estamos chegando nesta manhã, nesta quinta, e como sempre, trazendo até você as principais notícias e informações aqui no Assunto é Notícia da Cultura. E pedindo a bênção e a proteção de Nossa Senhora de Belém, que o nosso dia seja perfeito, maravilhoso. Amém? Amém. E vamos às notícias. Olha, a partir das 9 horas de hoje, a equipe da Secretaria de Saúde ofertará novamente o serviço de vacinação volante contra a gripe e sarampo para a população de Guarapuava. Serão 3.000 doses remanescentes da campanha nacional de vacinação contra a gripe, que agora estarão disponíveis para a população em geral. Contra o sarampo, as 3.000 doses serão ofertadas para o público de 20 a 49 anos. Até o momento, mais de 27.000 guarapuavanos se imunizaram contra essa doença, cuja campanha continua até o fim de agosto. Assim como na ação da semana passada, a vacinação será no estacionamento do Centro Tecnológico da Faculdade Campo Real, que fica na rua Comendador Norberto 1299, bairro Santa Cruz. As equipes vão trabalhar no sistema drive-thru, sem que as pessoas desçam do carro. E lembrando que para receber as doses é necessário ter em mãos a carteirinha de vacinação, um documento com foto, cartão SUS, Sistema Único de Saúde. A vacinação começa às 9 e segue até às 16 horas. 7h34. Suspensão dos contratos de trabalho, redução de jornada e salários agora são leis. Isso aconteceu na primeira semana de julho. Mas hoje a César Maciel conversou com um especialista em direito trabalhista para explicar as mudanças. Sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 6 de julho, a medida provisória 936, que instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, possibilita a suspensão temporária do contrato de trabalho por até 60 dias e a redução de salários e da jornada de trabalho por até 90 dias. A advogada especializada em direito trabalhista, Glauci Fonsati, explica essa lei. E apesar do seu texto ser muito próximo ao texto da medida provisória 936, ela traz algumas modificações. A primeira delas, que é importante a gente destacar aqui, trata da forma que deverá ser adotada para a celebração desse ajuste, se por acordo individual simples, aquele entre patrão e empregado, ou se por negociação coletiva, aquele que precisa da participação dos sindicatos. Glauci, quais foram as alterações? Como é que era antes dessa lei? Antes da lei, era necessário só verificar a faixa salarial do funcionário, ou seja, se ele ganhasse até 3 salários mínimos, R$ 3.135, poderia negociar diretamente com o seu empregado, o seu empregador, através de um acordo individual simples, e também se ele ganhasse mais de 2 tetos do regime geral de previdência social, que é algo em torno de 12 mil e alguma coisa, e possuísse diploma universitário, também poderia ser através de acordo individual simples. Mas se ele ganhasse acima de R$ 3.135, que são 3 salários mínimos, e abaixo de 2 tetos do regime geral de previdência, que é 12 mil e pouquinho, aí sim seria necessário a negociação coletiva com a participação do sindicato. Essa era a regra. Agora, a lei trouxe 2 faixas de empresa. Ela dividiu as empresas por faturamento. Então, como que ficou? Se a empresa possui um faturamento anual até 4.800 milhões, ela continua com a mesma regra da medida provisória anterior. Pode negociar através de acordo coletivo simples com os trabalhadores que ganharem até 3 salários mínimos e com aqueles que ganharem mais de 2 tetos do regime geral de previdência social e tiverem diploma universitário, e através de negociação coletiva com aqueles que ganham acima de 3.135 e abaixo dos 2 tetos do regime geral de previdência. A novidade
novidade veio para aquelas empresas que possuem faturamento maior do que 4.800.000. Estas só poderão pactuar através de um acordo individual simples com os empregados que ganham até 2 salários mínimos ou R$ 2.090 e acima disso necessitarão da negociação coletiva. Outra modificação interessante que a lei trouxe é que agora não é mais necessário negociar com o sindicato sempre que o empregador compensar totalmente a perda salarial do empregado, independente da faixa salarial que esse empregado esteja. Ou seja, não importa que tipo de empresa, qual é o faturamento dela. Se o empregador complementar o benefício emergencial, que é aquela cota parte que o governo paga, até o valor que o empregado receberia se não tivesse tido a redução de jornada e salários ou a suspensão temporária do contrato, aí pode ser feito por acordo individual, independente de faixa salarial, independente de faturamento. E nesta semana o governo federal autorizou, através de decreto, a prorrogação dos prazos de suspensão temporária do contrato por mais 2 meses e a redução de jornada e salários por mais 1 mês. Os prazos de redução de jornadas e salários, que era de 90 dias, foi ampliado para 120 dias. E os prazos de suspensão temporária do contrato, que antes era de 60 dias, foi ampliado para 120 dias. Céci Maciel para a Cultura FM. Agora em Guarapuava são 7h mais 39. E o TCE analisa se ex-vereadores de Guarapuava receberam salários com valores indevidos. Um apontamento inicial pede a devolução do dinheiro. As informações com Kleber Moleta. 24 ex-vereadores de Guarapuava que exerceram mandatos entre os anos de 2014 e 2016 podem ter que devolver parte dos salários recebidos. Isso porque, segundo a instrução inicial de um processo no Tribunal de Contas, foi constatado que, na época, foi concedido um aumento indevido ao subsídio dos vereadores. Ainda não há uma decisão definitiva sobre o caso e todos os envolvidos ainda poderão se manifestar neste processo. O valor global pago aos parlamentares e que poderá ter que ser ressarcido é de R$ 60 mil. O problema que está sendo apurado pelo tribunal é o percentual de reajuste que teria sido quase 1% superior ao previsto na lei. Em 2013, o salário de um vereador era de R$ 7.676. Com o reajuste, que foi aprovado em 2013, passou a ser R$ 8.415. No entanto, segundo a apuração inicial da área técnica do tribunal, o reajuste previsto em lei elevaria o vencimento para R$ 8.351. É essa diferença de cerca de R$ 60 a mais que está sendo questionada pelo órgão de controle de contas. E somente essa diferença que poderá, caso o processo seja julgado procedente, ser devolvido. E é somente essa diferença que terá que ser devolvida caso o processo seja julgado procedente. O percentual de reajuste autorizado em lei no ano de 2013 foi de 8,79%, mas, segundo o tribunal, o reajuste aos vereadores foi de 9,62%. O processo terá prosseguimento e todas as partes ainda poderão apresentar defesas. Kleber Moleta, para a Cultura FM. Na Cultura, o assunto é notícia. São 7h41. No programa O Assunto é Notícia, previsão do tempo. E a previsão para Guarapuava e toda a região, segundo o CIMEPAR, nesta quinta-feira, dia 16 de julho, previsão parecida com a de ontem. Sol com algumas nuvens, não deve chover, a temperatura máxima pode chegar aos 21 graus. A temperatura no momento no calçadão da 15, centro de Guarapuava, é de 9 graus. Amanhã, sexta-feira, dia 17, a previsão também será de sol, com algumas nuvens, não há previsão de chuvas, a temperatura máxima pode chegar aos 24 graus e a mínima é de 10 graus. Esta é a previsão para Guarapuava e toda a região, segundo o CIMEPAR. Na Cultura, o assunto é notícia. Em instantes aqui no Assunto é Notícia, a Polícia Rodoviária Federal realizou a edição da Operação Serra Segura no município do Candói. Cultura FM.
94,3. Aqui o que você ouve tem credibilidade. Cultura FM 94,3. Uma das emissoras da Central Cultura de Comunicação. A correria do dia a dia pode causar doenças desagradáveis, estresse, depressão, cansaço físico. Então, tome Vitamel, a vitamina do amor. Poderoso polivitamínico que revigora o organismo, combatendo os sintomas que impedem o bem-estar físico e mental. Vitamel, a vitamina do trabalhador, agora em nova embalagem. Vitamel, a vitamina do trabalhador, agora em novas embalagens e apresentações. Sinta o doce sabor da vida com vitalidade. Em Guarapuava, com exclusividade nas farmácias Farmanossa e Batel. Alô você, sócio e sócia do Clube do Ouvinte. Informamos que o clube permanece fechado. Você que deseja contribuir e nos ajudar a manter esta programação no ar, faça doação na sua paróquia. Cuide-se, evite aglomerações, só saia de casa com máscara e lave sempre bem as mãos. Nós aqui da rádio continuamos rezando por você e sua família. Clube do Ouvinte, somos todos devotos de Nossa Senhora de Belém. Quem tem cultura, tem tudo. Central Cultura de Comunicação, em dia com a cidadania. E se um dia você acordasse sem saber quem é? O Alzheimer traz dificuldades para o idoso e familiares. Nosso objetivo é trazer esclarecimentos e auxílio de forma gratuita. Venha conhecer nossa atuação e serviços. A EPAPA, a Associação de Estudos, Pesquisa e Auxílio às Pessoas com Alzheimer. Em Guarapuava, na Rua Vicente Machado, 145, Trianon. Telefone 3304-5458. A Rede Aparecida de Rádio une o Brasil através da devoção à Mãe Aparecida. Em nossa programação, você encontra também a boa música, entretenimento saudável, as notícias do momento comentadas com isenção e orientações para que sua vida seja mais saudável e feliz. Rede Aparecida de Rádio. A fé está no ar. Leve a Cultura FM na palma da sua mão para qualquer lugar do mundo. Aplicativos Cultura FM. Já pensou a Cultura FM no seu iPad, iPod, iPhone, tablet e no seu smartphone? Aplicativos da Cultura FM disponível para Android e para iOS. É só buscar por Cultura Guarapuava e baixar o aplicativo. Cultura FM 94,3. Conteúdo útil para o seu dia a dia. Comece o dia bem informado. O assunto é notícia. O maior e melhor informativo do rádio de Guarapuava e região central do Paraná. Uma audiência qualificada. Ouvintes que se preocupam com o dia a dia da cidade, com o crescimento do município e do estado do Paraná e que dão prioridade às boas notícias. Rádio Cultura. Aqui o que você ouve tem credibilidade. Uma voz católica no seu rádio. Agora em Guarapuava são 7 horas mais 46 minutos. A Polícia Rodoviária Federal realizou na última terça-feira a 6ª edição da Operação Serra Segura, a primeira no município do Candói. Essa operação tem como objetivo conscientizar os motoristas e proprietários sobre a importância da manutenção dos veículos, a fim de evitar que defeitos mecânicos possam ser a causa de acidentes. Durante a abordagem, os policiais fazem a fiscalização do veículo, motorista, notas fiscais e carga, enquanto equipes de mecânicos da concessionária realizam uma inspeção em alguns itens de segurança, como sistema de freios, iluminação, sinalização, suspensão e direção, que em caso de falhas podem causar acidentes graves. Quase a metade dos 104 veículos fiscalizados apresentaram algum tipo de problema. As principais irregularidades encontradas foram falhas na sinalização, pneus e tacógrafo. 19 veículos tiveram seus documentos recolhidos para a regularização de problemas encontrados e 5 ficaram retidos por comprometerem a segurança ou por problemas de documentação. São 7 horas 47 minutos. As ruas bloqueadas para obras de aplicação de micro-revestimento
tem gerado transtornos na região central de Guarapuava. O repórter Kleber Moleta foi buscar explicações da prefeitura sobre a realização dessas obras e nos conta ao vivo qual foi a resposta. Bom dia, Kleber. Bom dia para você, Tonico. Bom dia, Fábio. Antes de falar, das obras que vêm acontecendo, de modo geral, de por que elas têm gerado tanto transtorno, informar que hoje não há obras, segundo a própria prefeitura. Não tem nenhum ponto bloqueado aqui em Guarapuava, pelo menos não foi comunicado. Não há, portanto, pontos de bloqueio hoje na área central. Mas as obras de aplicação do micro-revestimento em algumas ruas aqui de Guarapuava têm gerado transtorno para motoristas e comerciantes. O fechamento é necessário porque o material não seca na hora, ele é aplicado a frio, precisa de praticamente um dia todo para secar. A questão é que muitas ruas são fechadas e isso ao mesmo tempo e acabam travando o trânsito em vários pontos, ou seja, não se questiona, muitos cidadãos não questionam a realização da obra, mas a forma como ela é planejada e executada. Ontem, por exemplo, as obras eram na rua Capitão Frederico Virmão, entre a Professora Leonídia e a Quintino Bocaiúva, mas foram 7 esquinas fechadas na região e isso acabou dando um nó no trânsito, prejudicando bastante a circulação de carros e até o funcionamento do comércio, porque algumas ruas tinham dificuldade de acesso, até mesmo para pedestres. Nós questionamos o secretário de Trânsito e Transporte, Adalberto Campos, sobre essa questão. Perguntamos por que muitas ruas são fechadas ao mesmo tempo, se não seria mais produtivo, eficiente, se fossem trechos menores de obras a cada dia para gerar um impacto menor. É o planejamento que a empresa fez, sabe? A empresa fez e daí para eles trabalhar num espaço menor, para eles também dificulta, sabe? Então eles planejaram dessa maneira, junto com a Secretaria de Obras, a SURG, que administra esse tipo de trabalho, que fiscaliza esse tipo de trabalho, e a nossa secretaria aqui, o que ela faz é dar suporte, para esse tipo de ação que nós fazemos. Nós auxiliamos no bloqueio, os nossos agentes estão por ali monitorando, orientando. Esse é o trabalho nosso da secretaria. Em nota, a prefeitura nos informou que, se fosse realizada em trechos menores, a obra demoraria o dobro do tempo previsto. São 2 meses a previsão, mas elas passariam a ser realizadas em 4 meses. Isso geraria, na avaliação da prefeitura, um transtorno da mesma forma e atrasaria outras obras previstas. Por isso, apesar de algumas dificuldades, afirma aqui a nota da prefeitura, que são dificuldades momentâneas para a circulação de pessoas e de carros, a prefeitura conta com a compreensão e a colaboração de todos para que as obras sejam finalizadas o mais breve possível. Mas por que elas não são aplicadas à noite, que seria um horário de menor circulação? Muitas pessoas fazem esse questionamento. Segundo a nota da prefeitura, enviada aqui à Rádio Cultura, o micro-revestimento deve ser realizado durante o dia, porque necessita de uma temperatura mais alta, acima de 10 graus, segundo a prefeitura. Isso porque deve ocorrer uma reação química que garante a eficiência dessa técnica, ocorre ali a calagem do produto, isso se tiver essa temperatura acima de 10 graus. Por isso não pode ser feito à noite. Além disso, segundo a prefeitura, a luz do dia permite que os técnicos analisem se há necessidade de alguma correção nas misturas e nas aplicações, garantindo a eficiência do uso desse produto do micro-revestimento. O secretário de Trânsito, Adalberto Campos, também nos disse que ontem foi feita uma operação especial para permitir a passagem dos ônibus do transporte coletivo, que minimizou impactos, e também disse que há uma intensificação da comunicação em relação a essas obras, sempre avisando antes onde elas serão realizadas no dia seguinte. Tonico. Obrigado, Kleber Moleta. São 7h51. O Pleno do Tribunal de Contas do Estado multou em R$ 3.190,20 o prefeito de Turvo, Jerônimo Gadens do Rosário. O motivo da penalização foi o descumprimento de uma decisão cautelar do TCE Paraná, que havia suspendido o andamento de uma licitação. A decisão já transitou em julgado. A licitação questionada teve o objetivo de contratar empresa especializada em manutenção de equipamentos odontológicos,
Ela havia sido suspensa, pois o edital do certame não previa a apresentação de registro profissional junto ao órgão competente por parte da vencedora da disputa e de seu responsável técnico. Frente à irregularidade apontada, o gestor corrigiu um instrumento convocatório e deu seguimento ao certame. Porém, ele fez isso sem aguardar pela revogação da medida cautelar após nova apreciação do caso pelo tribunal, o que levou à aplicação da multa. 7h52. Na cultura, o assunto é notícia. E atenção você da região dos bairros Santana e Morro Alto, tudo o que você precisa em materiais para sua construção ou reforma está na Confira Morro Alto, em frente à Paróquia Perpétuo Socorro. Tinta econômica balde de 16 litros a partir de R$ 69,90. Pisos vários modelos a partir de R$ 9,90 o metro. E ainda linha de tintas com mais de 2.000 cores. Você escolhe a cor e faz na hora. Confira Morro Alto, na Rua Cione Bastos, 505, em frente à Paróquia Perpétuo Socorro. Fone 3626-4070. Amigo agricultor, a Cantelli avisa que disponibiliza sementes de aveia e azevém. Passe na Agrícola Cantelli e confira também as linhas completas de nutrição animal, sal mineral, linha PET com rações e suplementos, vacina, medicamentos, quirera, milho e sementes em geral. Além de óleo para motores a gasolina e diesel, botas e botinas, telas, arame farpado e acessórios em geral. Agrícola Cantelli, variedade, preço bom e qualidade. Precisou? É só ligar 3624-2108. Atendimento das 8 às 11h30 e das 13 às 18 horas. Aos sábados até às 3 da tarde. Cantelli, 2 em Guarapuava e 1 no Turvo. Focus Clínica Oftalmológica. Os doutores Túlio e Janaína Paiato estão atendendo normalmente com a clínica preparada para te atender, cumprindo sempre com todas as normas e exigências da saúde. Então, ligue agora mesmo no 3627-1098 e agende a sua consulta. Oftalmologia geral, cirurgia de catarata, doenças da retina e lentes de contato, além de uma moderna estrutura e atendimento exclusivo visando a sua satisfação. Focus Clínica Oftalmológica, na Brigadeiro Rocha 1253, no centro. Fone 3627-1098. Doutores Túlio e Janaína Paiato, a saúde dos seus olhos em primeiro lugar. Em época que fortalecer a imunidade tornou-se fundamental em nossas vidas, reforce a sua imunidade com o Xarope Gaúcho. O Xarope Gaúcho é um composto de ervas medicinais com própolis e rico em vitamina C, que vai aumentar a sua imunidade e prevenir gripes, resfriados e ajuda a eliminar a nicotina do pulmão dos fumantes, sendo expectorante e sedativo da tosse. Fortaleça sua imunidade com o Xarope Gaúcho. Em Guarapuava você encontra nas farmácias Farma Nossa e Batel. Na cultura, o assunto é notícia. 7h55. E um homem suspeito de ter estuprado 2 adolescentes foi preso na sede do Instituto Médico Legal de Ponta Grossa ao fazer um exame de DNA ontem, segundo a Polícia Civil. A informação é do G1 Campos Gerais. De acordo com a polícia, o homem de 28 anos é investigado por ter abusado de 2 jovens de 12 e 13 anos em Guamiranga. A Polícia Civil informou que o homem tinha ido até o local para fazer um exame que foi solicitado pela própria polícia. A prisão decretada pela Justiça é preventiva. 7h56. O polo da Universidade Aberta do Brasil, em Guarapuava, está com inscrições abertas para cursos gratuitos no formato EAD, ensino à distância. A coordenadora do polo, Sheila Frank, explica quais são. Estão abertas, neste momento, inscrições para o vestibular, para os cursos de licenciatura em computação e licenciatura em matemática pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, UEPG. São 36 vagas para cada curso, 50%
né, no caso 18, para professores em exercício na educação básica, na rede de ensino, e 50% daí são vagas universais aí para a comunidade em geral, que está terminando o ensino médio. Ela conta como será realizado o vestibular, diferente de anos anteriores devido à pandemia. O vestibular irá acontecer em um formato diferenciado e inovador, levando em conta o momento em que estamos vivendo com relação à pandemia. Os candidatos serão selecionados pela nota final do histórico escolar completo de conclusão do ensino médio, ou seja, pela média aritmética de todas as notas obtidas. Então não é aquele vestibular tradicional, né, onde precisa ir até o local e realizar as provas, né, escritas. Então apenas o candidato insere lá online o seu histórico de conclusão do ensino médio. E, né, então um diferenciado, né, inovador este vestibular, então é o momento de aproveitar. Vale ressaltar também que quem já tem o curso de graduação também pode se inscrever, porém deve juntar o histórico escolar também completo de conclusão do ensino médio. As inscrições já começaram e vão até o dia 31 de julho. Para se inscrever, é preciso acessar o site da Universidade Estadual de Ponta Grossa, a UEPG. O endereço é ceps.uepg.br/EAD. Repetindo o site para inscrição, ceps.uepg.br/EAD. Agora 7h59. Giro Regional, a região central do Paraná integrada pelas ondas da Cultura FM. E no Giro Regional de hoje, Luiz Góes fala das medidas para atender a classe artística durante a pandemia no município de Pinhão. O Departamento Municipal de Cultura do Pinhão está disponibilizando um formulário online para o cadastramento de pessoas e entidades atuantes na área da cultura no município do Pinhão. As informações dos cadastrados auxiliarão na elaboração de projetos e atividades específicas e também para a articulação municipal de emergência para auxiliar o setor cultural do município. Publicada na última sexta-feira, a medida provisória 990 de 2020 abre crédito extraordinário em favor de transferências a estados, Distrito Federal e municípios. A medida garante os recursos previstos no artigo 14 da Lei 14.017 de 2020, conhecida como Lei Aldir Blanc, sancionada no final do mês de junho, que vai transferir recursos para ações emergenciais destinadas ao setor cultural. Este formulário abrange entidades culturais, pontos de cultura, associações culturais, empresas produtoras de eventos, casas de shows, empresas de publicidade e comunicação, produtoras audiovisual, entre outros. Para o Assunto é Notícia, Luiz Góes. Na cultura, o assunto é notícia. Agora em Guarapuava são 8h mais 1 minuto. Em instantes aqui no Assunto é Notícia. Vamos trazer informações sobre a posse do novo bispo da Diocese de Guarapuava, Dom Hamilton Manuel da Silva, que será neste sábado e com transmissão da Rádio Cultura. Cultura FM 94,3. Jornalismo com credibilidade. Cultura FM 94,3. Classe Especial, uma das emissoras da Central Cultura de Comunicação. 8h01. Cultura 8h01. Adquira sua motocicleta Yamaha na Savana Motos. Factor 125, Factor 150, Phaser 150 UBS, a pronta entrega. Isso mesmo, a pronta entrega. Compre à vista ou financie, mediante aprovação Banco Yamaha e saia de motocicleta na hora. Savana Motos, 3035-3202, próximo ao Chafariz. Jornalismo, esporte, evangelização, conteúdo útil, boas notícias, utilidade pública e boa música. Quem tem cultura, tem tudo. A
Acompanhe de segunda a sexta aqui na Rádio Cultura, programa Clube do Ouvinte, com a comunicação do Padre Paulo Souza. Oferecimento: Focus Clínica Oftalmológica, Doutores Túlio e Janaína Paiato, 3627-1098. Langa dos Calçados, é a sua loja, no calçadão da Rua 15 de Novembro. Vivaces Eco 7, colchões e produtos ortopédicos. Fone 99966-8876. A Cressol é para todos e se mantém ao lado do setor que nunca para. O agro, esse gigante da economia que precisa cumprir seu ciclo. E o crédito da Cressol atua em 360 graus, apoiando o produtor rural em todas as fases e estações. Para manter o agro em movimento, conte com o crédito rural da Cressol. Crédito para quem nunca para. Seja em casa ou no trabalho, seja pelas ruas, seja onde for. Seja ligado pelo rádio, no smartphone ou no computador. Na cidade ou região, no estado, no Brasil ou no mundão. Eu sempre me ligo aqui, me ligo na melhor opção. Aqui tem muito mais sucesso, muita novidade, mais informação. Aqui eu gosto de verdade, dá no coração. Me ligo na melhor Cultura FM. Me ligo na melhor 94,3. Me ligo na melhor Cultura FM. Me ligo na melhor 94,3. Me ligo por aqui, me ligo na melhor. Me ligo por aqui, me ligo na melhor Cultura FM. Final de semana com muita comilança, meu amigo. Rodízio de pizza, churrasco, cervejada, refrigerante e a tal sobremesa. Tá pesado e indisposto? Bucroforte resolve e prepara seu estômago, fígado para o próximo final de semana. O Bucroforte chegou para auxiliar na sua saúde. Gordura no fígado, pressão alta e boca amarga, esses já estão com os dias contados. Experimente Bucroforte e à venda nas farmácias e drogarias. Guarapuava o acolhe com carinho. Sábado, 18 de julho, acompanhe direto da Catedral Nossa Senhora de Belém a missa de posse canônica de Dom Hamilton Manuel da Silva, bispo da Diocese de Guarapuava. Por medidas de prevenção à pandemia de Covid-19, a celebração não será aberta ao público. Sábado, 18 de julho, 9h30 da manhã, missa de posse de Dom Hamilton. Acompanhe aqui na Cultura FM 94,3. ZYX 957, 94,3 MHz, canal 232, classe especial, Rádio Cultura FM, uma das emissoras da Fundação Nossa Senhora de Belém, Central Cultura de Comunicação, Guarapuava, Paraná. Comece o dia bem informado. O assunto é notícia. O maior e melhor informativo do rádio de Guarapuava e região central do Paraná. Múltiplas plataformas. Além do seu rádio, a cultura está na internet no centralcultura.com.br. Está no seu celular através dos aplicativos para Android e iOS. Rádio Cultura de Guarapuava, no Paraná, para o mundo todo. Uma voz católica no seu rádio. Agora em Guarapuava são 8 horas mais 6 minutos, 8 e 6. Hoje, lembrando mais uma vez, que hoje a partir das 9 horas, a equipe da Secretaria de Saúde ofertará novamente o serviço de vacinação volante contra a gripe e sarampo para a população de Guarapuava. Qualquer pessoa, mesmo que fora dos grupos prioritários, pode se imunizar contra a gripe. Já contra o sarampo, a recomendação é que as pessoas de
Tome a vacina de 20 a 49 anos. A vacinação será das 9 às 16 horas no estacionamento do Centro Tecnológico da Faculdade Campo Real, que fica na rua Comendador Norberto, 1299, bairro Santa Cruz. As equipes vão trabalhar no sistema drive-thru, sem que as pessoas desçam do carro. 8 horas 7 minutos. O produtor rural Laércio Dalla Vecchia, de Mangueirinha, no sudoeste do Paraná, tinha um sonho: produzir mais de 100 sacas de soja por hectare. Amparado pelos conceitos do plantio direto e das técnicas do manejo integrado por pragas, o agricultor foi além. Dalla Vecchia sagrou-se campeão do Desafio Nacional de Máxima Produtividade, chancelado pelo Comitê Estratégico Soja Brasil, ultrapassando a própria meta. No talhão cultivado para o concurso, o sojicultor colheu 118 sacas por hectare e mais, conseguiu atingir essa produtividade sem ter feito a aplicação de inseticidas e fungicidas. Abre aspas. Não tem nada de produto milagroso. O segredo é fazer tudo na hora certa, no tempo certo, do jeito certo. Tudo com muita paixão e amor. Fecha aspas, disse o agricultor ao site da FAEP. Este é o 5º ano consecutivo em que Dalla Vecchia participa do desafio. São 8 horas mais 8 minutos. O Tribunal Superior Eleitoral seguirá a recomendação apresentada esta semana por infectologistas que prestam consultoria sanitária para as eleições municipais e vai excluir a necessidade de identificação biométrica no dia da votação. A decisão foi tomada pelo presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, após ouvir médicos que integram o grupo que presta consultoria à Justiça Eleitoral. Para decidir excluir a biometria, médicos e técnicos consideraram 2 fatores. A identificação pela digital pode aumentar as possibilidades de infecção, já que o leitor não pode ser higienizado com frequência, e aumenta as aglomerações, uma vez que a votação com biometria é mais demorada do que a votação com assinatura no caderno de votações. Muitos eleitores têm dificuldade com a leitura das digitais, o que aumenta, inclusive, o risco de formar filas. 8 horas e 9 minutos. E neste sábado, a Rádio Cultura transmite, a partir das 9h30 da manhã, a missa de posse canônica de Dom Hamilton Manuel da Silva como novo bispo da Diocese de Guarapuava. A missa não será aberta ao público, pelo risco de contágio com o novo coronavírus. Mas, aqui pela Rádio Cultura, você poderá acompanhar a celebração. E agora você vai ouvir uma mensagem de Dom Jeremias Steinmetz, arcebispo de Londrina e presidente da CNBB Regional Sul 2, sobre esse momento importante. Querido Dom Hamilton, novo bispo de Guarapuava. Em primeiro lugar, quero te desejar as boas-vindas a Guarapuava, em nome também do Regional Sul 2 do nosso querido estado do Paraná. É uma alegria poder estar contigo neste momento de graça, em que você inicia um trabalho de pastoreio numa outra diocese. Quero te desejar as bênçãos de Deus e o olhar carinhoso de Nossa Senhora, nossa mãe, para o seu pastoreio. Que o povo de Deus te acolha, que certamente te acolhe com alegria, com muita esperança, porque já conhece, já ouviu falar muito do seu trabalho em Curitiba e em outros lugares também. Que possas conduzir essa porção do povo de Deus inspirado pelo Espírito Santo e que sua caminhada gere muitos frutos para o reino de Deus, para a igreja e para a diocese de Guarapuava, para esse povo que desde já te quer muito bem e desde já te ama. Meu abraço fraterno. Agora em Guarapuava são 8 horas mais 11 minutos. Na cultura, o assunto é notícia.
Seus olhos merecem o melhor, por isso consulte seu oftalmologista e passe a conferir o atendimento super especial das especialistas da Ótica Veja. Tudo com qualidade, ótimos preços e descontos para sócios do Clube do Ouvinte. A Ótica Veja tem excelentes técnicos para a confecção dos seus óculos. É loja autorizada das lentes Zeiss de tecnologia avançada alemã e certificada com o prêmio de excelência Varilux Especialista. Na Vicente Machado, 1474, fone 3035-2145, Rua Quintino Bocaiúva, 2579, em frente à Made Clínica, no 3035-3586. Ótica Veja, há 30 anos garantindo o bem-estar dos seus olhos. Amigo agricultor, a Cantelli avisa que disponibiliza sementes de aveia e azevém. Passe na Cantelli e confira também a linha completa de nutrição animal, sal mineral, linha PET com rações e suplementos, vacinas, medicamentos, quirera, milho e sementes em geral. Além de óleo para motores a gasolina e diesel, botas e botinas, telas, arame farpado e acessórios em geral. Agrícola Cantelli, variedade, preço bom e qualidade. Precisou? É só ligar 3624-2108. Atendimento das 8 às 11h30 e das 13 às 18 horas. Aos sábados até às 3 da tarde. Cantelli, 2 em Guarapuava e 1 no Turvo. Chegou o novo Natural Amargo, um super concentrado capaz de purificar o sangue e limpar as manchas da pele. O Natural Amargo também combate a gastrite, prisão de ventre, úlcera, vesícula inflamada, pressão arterial, ácido úrico, azia e má digestão. Novo Natural Amargo, o único com complexo vitamínico em sua fórmula. O Natural Amargo você encontra em Guarapuava somente nas farmácias 3000, Farmácia Batel, Farmanossa e Celeiro Nacional. E atenção, você da região dos bairros Santana e Morro Alto. Tudo que você precisa em materiais para sua construção ou reforma está na Confira Morro Alto, em frente à paróquia Perpétuo Socorro. Tinta econômica balde 16 litros a partir de R$ 69,90. Piso vários modelos a partir de R$ 9,90 o metro. E ainda linha de tintas com mais de 2.000 cores. Você escolhe e prepara na hora. Confira Morro Alto, na rua Alcione Bastos, 505, em frente à paróquia Perpétuo Socorro. O telefone é o 3626-4070. Na Cultura, o assunto é notícia. Notícias da nossa igreja. 8h14. Em carta aberta ao Congresso Nacional, CNBB pede fim dos vetos do presidente. Notícias da Igreja com Luiz Góes. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil divulgou na tarde do último dia 13 de julho uma carta aberta ao Congresso Nacional para solicitar o mais breve possível a realização de uma sessão do Poder Legislativo para que os vetos do presidente Jair Bolsonaro ao projeto de lei 1142 deste ano sejam analisados e derrubados. O projeto de lei, convertido em lei 14.021, dispõe sobre medidas de proteção social para a prevenção do contágio e da disseminação da Covid-19 nos territórios indígenas. Cria também o Plano Emergencial para Enfrentamento à Covid-19 nos territórios indígenas, estipula medidas de apoio às comunidades quilombolas, aos pescadores artesanais e também aos demais povos e comunidades tradicionais para o enfrentamento à Covid-19 e altera a Lei 8.080, de 19 de setembro de 90, a fim de assegurar aporte de recursos adicionais nas situações emergenciais e também de calamidade pública. Na carta, a entidade afirma ter sido louvável o processo de aprovação no Legislativo do Plano Emergencial para enfrentamento à Covid-19 nos territórios indígenas, comunidades quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais. Segundo a CNBB, o texto é fruto dos esforços coletivos de parlamentares, representações das comunidades tradicionais e organizações da sociedade civil.
A CNBB afirma ainda no documento que foi com indignação e repúdio que tomou conhecimento no último dia 7 de julho que o presidente da República sancionou a lei com 16 vetos. Na avaliação da organização, esses vetos são eticamente injustificáveis e desumanos, pois negam direitos e garantias fundamentais à vida dos povos tradicionais, como, por exemplo, o acesso à água potável e segura, que é um direito humano essencial, fundamental e universal, porque determina a sobrevivência das pessoas e, portanto, é condição para o exercício dos outros direitos humanos. Isso, inclusive, o Papa Francisco destacou na exortação Laudato Si. Está aí, é a carta aberta ao Congresso Nacional da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, pedindo o fim dos vetos do presidente da República ao projeto de lei 1142. Para o Assunto é Notícia, Luiz Gomes. Na cultura, o assunto é notícia. No programa O Assunto é Notícia, obituário. 8h18 e o Departamento Central de Triagem, Serviço Funerário Municipal, com pesar, noticia os seguintes falecimentos. Faleceu o senhor Antônio Lopes, com 60 anos. Seu corpo está sendo velado na Capela Mortuária Municipal da Santa Cruz. Seu sepultamento dar-se-á hoje às 9 horas para o Cemitério Municipal Central. Faleceu o senhor Antônio Luiz Machado, com 73 anos. O seu corpo está sendo velado na Capela Mortuária Municipal no bairro Batel. Seu sepultamento dar-se-á hoje às 9 horas para o Cemitério Municipal Santa Terezinha. Faleceu o senhor Nelson Ferreira Tussolino, com 65 anos. O seu corpo foi trasladado para o município de Pinhão, interior Faxinal dos Coutos, onde foi sepultado na manhã de hoje. Faleceu o senhor Juarez Gonçalves, com 50 anos. O seu corpo está sendo velado no Salão Comunitário do Banhado Grande, Entre Rios. Seu sepultamento dar-se-á hoje às 14 horas para o Cemitério Municipal São José Operário. Faleceu a senhora Cecília Rodrigues da Silva, com 47 anos. O seu corpo está sendo velado em sua residência no bairro São Luís e o seu sepultamento dar-se-á hoje às 15 horas no Cemitério Municipal Santo Antônio, no Morro Alto. Faleceu a senhora Enide Fátima Lopes, com 49 anos. O seu corpo foi trasladado para o município da Campina do Simão e o seu sepultamento dar-se-á hoje às 9 horas da manhã no Cemitério Municipal da Campina do Simão. Foi com pesar que noticiamos os seguintes falecimentos: do senhor Antônio Lopes, do senhor Antônio Luiz Machado, do senhor Nelson Ferreira Tussolino, também do senhor Juarez Gonçalves, da senhora Cecília Rodrigues da Silva e da senhora Eni de Fátima Lopes. Na cultura, o assunto é notícia. 8h20 e agora vamos divulgar as vagas disponíveis pela Agência do Trabalhador. Lembrando sempre que para você ser atendido é necessário realizar o agendamento. E o agendamento é pelo endereço eletrônico www.justiça.pr.gov.br/trabalho. Você entra lá no site, faz o seu agendamento e no dia e horário marcado se dirige até a Agência do Trabalhador com a carteira de trabalho. E a agência está disponibilizando as seguintes vagas: açougueiro, analista de recursos humanos, auxiliar de entrega, auxiliar de linha de produção, consultor de vendas, eletricista predial, eletricista de veículos, engenheiro eletricista, enfermeiro do trabalho, fisioterapeuta, também mecânico de autos, montador de compensados, oficial de manutenção, recepcionista de hotel, soldador, técnico em eletrônica, trabalhador rural, vendedor interno, vendedor pracista. A agência também oferece vaga para pessoa com deficiência na área de auxiliar de linha de produção. Mais uma vez, reiteramos aqui que para você ser atendido na Agência do Trabalhador é necessário realizar o agendamento pelo site www.justiça.pr.gov.br
www.cultura.com.br/trabalho. 8h22, voltaremos em instantes e na sequência vamos trazer informações aqui na programação jornalística da Rádio Cultura sobre a Olimpíada Rural. Cultura FM 94,3. Jornalismo com credibilidade. Você está ouvindo Rádio Cultura 94,3. Uma das emissoras da Central Cultura de Comunicação. O ciclone bomba que atingiu o Paraná provocou o maior estrago já ocorrido nos 65 anos de história da Copel. Um cenário de destruição. Foram 1.500 postes quebrados e milhares de árvores caídas. Mais de 3.000 eletricistas foram a campo para a reconstrução. Por tudo isso, a Copel agradece a compreensão da população e a coragem e dedicação dos nossos profissionais. Copel, pura energia. Paraná, Governo do Estado. Seja em casa ou no trabalho, seja pelas ruas, seja onde for. Seja ligado pelo rádio, no smartphone ou no computador. Na cidade ou região, no estado, no Brasil ou no mundão. Eu sempre me ligo aqui, me ligo na melhor opção. Aqui tem muito mais sucesso, muita novidade, mais informação. Aqui eu gosto de verdade, tá no coração. Me ligo na melhor Cultura FM. Me ligo na melhor 94,3. Me ligo na melhor Cultura FM. Me ligo na melhor 94,3. Me ligo por aqui, me ligo na melhor. Me ligo por aqui, me ligo na melhor Cultura FM. Adquira sua motocicleta Yamaha na Savana Motos. Factor 125, Factor 150, Phaser 150 UBS, a pronta entrega. Isso mesmo, a pronta entrega. Compre à vista ou financie, mediante aprovação Banco Yamaha e saia de motocicleta na hora. Savana Motos, 3035-3202, próximo ao Chafariz. A correria do dia a dia pode causar doenças desagradáveis. Então, tome Vitamel, a vitamina do amor. Poderoso polivitamínico composto de maca peruana, açaí, guaraná, ferro, zinco, selênio, manganês, vitaminas A, C, D e E, plantas medicinais, vitaminas e minerais que revigoram o organismo, combatendo os sintomas que impedem o bem-estar físico e mental. Vitamel, sinta o doce sabor da vida com vitalidade. Em Guarapuava, com exclusividade nas farmácias Farmanossa e Batel. Quem tem cultura, tem tudo. Alô, povo do meu Brasil! Vem aí informações da Oral Sim, a Clínica do Sorriso, que eu, Leonardo, confio e indico. Olá, queridos amigos, aqui quem fala é o Dr. Vitor, diretor nacional da Oral Sim Implantes, e hoje um alerta importante. 3 sinais para que possamos identificar pessoas que estão sofrendo com a falta dos seus dentes. Em primeiro lugar, pessoas que deixam de participar de momentos especiais, aquele almoço de domingo, aquele churrasco. Um segundo sinal muito importante, pessoas que saem da mesa antecipadamente, param de se alimentar, algo que gera aquela estranheza. E um terceiro sinal, já viu pessoas molharem aquele pãozinho, aquela bolacha no café com leite, não porque querem, mas porque estão sofrendo com a falta dos seus dentes? Então perceba, ajude a devolver a saúde de pessoas que amamos. Um grande abraço! Viu só como a Oral Sim pensa na gente? É, menino, por isso que a Oral Sim é referência em todo o Brasil. Eu confio e você também pode confiar. Em Guarapuava, ligue 3141-5151 ou 99825-6051. Oral Sim. Tudo sobre Guarapuava. Centralcultura.com.br. Comece o dia bem informado. O assunto é notícia. O maior e melhor informativo do rádio de Guarapuava e região central do Paraná. Múltiplas plataformas. Além do seu rádio, a cultura está na internet no centralcultura.com.br. Está no seu celular através dos aplicativos para Android e iOS. Rádio Cultura de Guarapuava, no Paraná, para o mundo todo. Uma voz católica no seu rádio.
Agora em Guarapuava são 8 horas mais 26 minutos. No programa O Assunto é Notícia, entrevista. A tradicional Olimpíada Rural, disputada por alunos dos programas Jovem Agricultor Aprendiz e Aprendizagem de Adolescentes e Jovens, realizada anualmente pelo Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, este ano será de maneira remota e virtual. A mudança atende à necessidade de isolamento social decorrente da pandemia do novo coronavírus. A ideia é levar a competição, que trabalha questões como liderança e capacidade de expressão, além do conhecimento dos conteúdos, para o mundo digital, sem deixar de desafiar os jovens a superarem os desafios e estreitarem os laços com o meio rural. Mas para falar um pouco mais sobre a tradicional Olimpíada Rural, nós conversamos neste momento com Tibério Pimentel Budal, engenheiro agrônomo e instrutor do Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, aqui da região de Guarapuava. Tibério, muito obrigado por nos atender na entrevista. Para começar a nossa conversa, gostaríamos que você falasse a respeito dessa Olimpíada Rural, que esse ano será de forma diferente. Bom dia. As Olimpíadas Rurais vão acontecer de forma online, por causa da pandemia, para não ter perigo de nenhum contágio, mas elas vão acontecer da mesma forma, né? Elas vão ser feitas de forma online e depois o jovem vai ser 75 jovens vão ser selecionados através das provas e depois eles vão ser repartidos em grupos para que ele tenha uma nova fase, né? Essa nova fase que vão ter um estudo de caso, onde eles vão resolver um problema em grupo para depois saírem os finalistas. Bom, esses 75 jovens que vão ser selecionados só aqui da região de Guarapuava? Não, do Paraná inteiro. Então, esse ano, né, as Olimpíadas vão ser diferentes. Primeiro, o instrutor que tirava os 5 os melhores, e esses 5 melhores que iam participar, né? Daí 100 desses melhores do Paraná inteiro e um para Curitiba fazer as provas presenciais. Agora, como não podem as provas presenciais, eles vão ser separados em grupos online mesmo. Ô Tibério, para motivar os jovens aprendizes do meio rural, como vocês estão trabalhando até para que os mesmos se inscrevam e participem dessa Olimpíada Rural? Nós temos os nossos grupos, né, do WhatsApp, do Facebook, a gente tem o contato com os jovens através desses grupos das redes sociais. E como está o interesse desses jovens para se inscreverem? Tá devagar ainda, mas o começo agora, né? Tem até 15 de setembro para eles se inscreverem. Então, nós estamos fazendo tudo o fomento para que eles se inscrevam, né? Mas eu acho que vai ter uma grande participação desse ano, porque esse ano é aberto para todos, né? Os jovens inscritos no JA, no AJ. E poderão participar dessa competição de casa, ou seja, pela internet, né? Isso mesmo. Todos os que estiverem participando do JA, mesmo aquelas turmas paralisadas, eles vão poder se inscrever, né? E qual o prêmio aí para os vencedores do Jovem Aprendiz Rural? O primeiro prêmio é um tablet da Samsung, o segundo acho que é se eu não me engano, um telefone celular, um smartphone. Então são prêmios bons. O instrutor também ganha. O que é importante também. Agora, Tibério, além da premiação em si, isso desperta no jovem essa liderança aí para o meio rural, né? Com certeza. Esse é o intuito principal, né, das Olimpíadas. Despertar a liderança e esse interesse pelo meio rural. Para que esse jovem ele permaneça também lá no campo produzindo. Isso mesmo. Mais alguma informação da tradicional Olimpíada Rural, Tibério? Seria isso, né? Eu acho que só para os inscritos no Jovem Agricultor Aprendiz e no AJ. E as inscrições, elas devem ser feitas em que dispositivo aí da internet? É pelo sistema SAEC, né? A gente vai mandar um link através do WhatsApp, das redes sociais ali, e eles podem abrir através desse link, fazer a inscrição
E através dessa inscrição eles conseguem ir acompanhando, né, as provas e ali o status de inscrição. Ou seja, no site da FAEP. No site da FAEP, isso aí. Agradecemos a entrevista do Tibério Pimentel Budal, engenheiro agrônomo e instrutor do Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, aqui de Guarapuava, comentando sobre a tradicional Olimpíada Rural, que este ano, em função da pandemia, será disputada de forma online. E participam dessa Olimpíada alunos dos programas Jovem Agricultor Aprendiz e Aprendizagem de Adolescentes e Jovens. Todos inscritos através do sistema FAEP, Federação da Agricultura do Estado do Paraná, através da coordenação do Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Na cultura, o assunto é notícia. E a Rádio Cultura caminha para os seus 50 anos no ar e você com certeza também faz parte dessa história. Então nós queremos te ouvir. Se você tem alguma lembrança, algo que te marcou relacionado com a Rádio Cultura, um locutor, um programa, uma música, uma história, algum fato noticiado em nossa rádio, nos conte. Queremos ouvir o seu relato. Grave um áudio e envie para o nosso WhatsApp empresarial. O número é 42 3623 6423. Repetindo o WhatsApp 42 3623 6423. Rádio Cultura, 50 anos no ar. E atenção, você da região dos bairros Santana e Morro Alto, tudo que você precisa em materiais para sua construção ou reforma está na Confira Morro Alto, em frente à paróquia Perpétuo Socorro. Tinta econômica, balde 16 litros, a partir de R$ 69,90. Piso, vários modelos, a partir de R$ 9,90 o metro. E ainda linha de tintas com mais de 2.000 cores. Você escolhe e prepara na hora. Confira Morro Alto, Rua Alcione Bastos 505, em frente à paróquia Perpétuo Socorro. O telefone é o 3626-4070. Focus Clínica Oftalmológica. Os doutores Túlio e Janaína Paiato estão atendendo normalmente com a clínica preparada para te atender, cumprindo sempre com todas as normas e exigências da saúde. Então ligue agora mesmo no 3627-1098 e agende a sua consulta. Oftalmologia geral, cirurgia de catarata, doenças da retina e lentes de contato, além de uma moderna estrutura e atendimento exclusivo visando a sua satisfação. Focus Clínica Oftalmológica, na Brigadeiro Rocha, 1253 no centro. Fone 3627-1098. Doutores Túlio e Janaína Paiato, a saúde dos seus olhos em primeiro lugar. Bálsamo Sucupira, você que sofre com dores no corpo, lombar, dores nas costas e musculares, o gel de massagem Bálsamo Sucupira é alívio imediato. Bálsamo Sucupira é composto por extratos naturais de ervas que agem em todos os ligamentos, trazendo alívio imediato nas dores do corpo. Produzido dentro dos mais altos padrões da Anvisa e registrado no Ministério da Saúde. Não aceita imitações. Exija o original. Gel de massagem Bálsamo Sucupira da Companhia de Ervas. Nesse você pode confiar. Em Guarapuava, nas farmácias 3000, Farma Nossa e Batel. Na cultura, o assunto é notícia. No programa, o assunto é notícia. Prestação de serviço. A Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a UniOeste, marcou a data do vestibular 2021 para 30 de maio, conforme informou a instituição. O concurso costuma ser realizado no ano anterior ao ingresso dos calouros. Porém, por causa da pandemia do novo coronavírus, a UniOeste escolheu outra data. De acordo com a UniOeste, a previsão é de que as inscrições para o vestibular sejam realizadas entre fevereiro e março do ano que vem. No site do vestibular da UniOeste já é possível conferir qual a bibliografia necessária para a prova. A Universidade Federal do Paraná, UFPR, também adiou as provas para 2021, mas para janeiro, e a Unicentro para março do ano que vem. Na cultura, o assunto é notícia. Agora 8 horas e 36 minutos, 8h36.
Um incêndio nas últimas horas em Guarapuava. E mais informações ao vivo com Kleber Moreta. Exato, Tunico. Um incêndio que aconteceu na área central aqui de Guarapuava, até depois classificado pelo Corpo de Bombeiros como um princípio de incêndio. Um homem de 38 anos ele acabou ficando ferido nesse princípio de incêndio, que aconteceu por volta de 5h30 da madrugada de hoje, na rua Visconde de Guarapuava, área central aqui da cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, ocorreu esse princípio de incêndio e o morador ferido foi levado para a UPA do Batel, porque ele se feriu ao tentar apagar as chamas. Segundo o relato da vítima, o fogo começou em uma manta térmica. O fogo ficou restrito a um quarto, um dos cômodos, apenas o quarto, mas a ação do Corpo de Bombeiros evitou que as chamas se alastrassem. As mantas que são conectadas à energia, elas exigem um cuidado redobrado. É preciso seguir rigorosamente as instruções do fabricante para evitar acidentes. Ainda nessas últimas horas, Tonico, temos a informação da morte de um trabalhador da cooperativa agrária. Aconteceu ontem um acidente de trabalho. Segundo informação da Polícia Militar, esse homem trabalhava na roçada de uma área de reflorestamento. Estava numa região de barranco e um tronco de árvore acabou se movendo, caindo e acertando a cabeça desse trabalhador. Ele foi socorrido, levado para o hospital na Colônia Vitória, hospital Semmelweis, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. A informação foi divulgada hoje pela Polícia Militar, mas esse acidente aconteceu ontem, no final da manhã. Tonico. Lamentável. Agora em Guarapuava são 8 horas mais 38 minutos e nós vamos a Curitiba, ao vivo, as informações com o Marcelo Galiano. Bom dia, Marcelo. Bom dia a você, meu amigo Tonico, bom dia ao Fábio Campos, amigos ouvintes que acompanham a Rádio Cultura FM em Guarapuava e toda a região central do estado, acompanhando o assunto da notícia nesta quinta-feira, 16 de julho do ano de 2020. 8 horas e 38 minutos, confirmando, 8h38, 10 graus é a temperatura em Curitiba. Nesse momento, o sol já vai surgindo aqui na capital do estado, poucas nuvens agora no céu da capital paranaense, e o dia deve seguir ensolarado, poucas nuvens e sem previsão de chuvas, de acordo com o CIMEPAR. A máxima prevista, 18 graus para Curitiba e região. O governo do estado mantém a recomendação do isolamento social e reforça a necessidade da adoção de medidas preventivas em todas as regiões do Paraná para conter a pandemia do novo coronavírus. O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, destaca que o Paraná ainda não atingiu o pico da doença e o estado mantém em vigor o decreto que alinha medidas para enfrentamento da Covid-19. Ele reforçou que o governo estadual quer atuar em parceria com as prefeituras, instituições setoriais, empresas e a própria sociedade para enfrentar o avanço do novo coronavírus. E as escolas estaduais do Paraná fazem nesta sexta-feira mais uma distribuição de kits da merenda escolar. Elas são realizadas a cada 15 dias pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte desde o fim de março. Já foram entregues 19 milhões de quilos de alimentos. Os kits de merenda são distribuídos às famílias dos 231 mil alunos beneficiários do programa Bolsa Família. Esses foram os destaques de hoje para o Assunto é Notícia pela Cultura FM. Eu retorno amanhã, ao vivo de Curitiba, com mais informações a todos. Um ótimo dia e até amanhã. Obrigado, Marcelo Galiano. Bom dia e até amanhã. São 8 horas e 40 minutos. A seguir aqui no Assunto é Notícia, o comentário econômico com o professor Valdir Michels. Cultura FM 94,3. Jornalismo com credibilidade. Cultura FM 94,3. Classe especial. Guarapuava, Paraná. Cultura FM. Cultura FM. Seja em casa ou no trabalho, seja pelas ruas, seja onde for. Seja ligado pelo rádio, no smartphone ou no computador. Na cidade ou região, no estado, no Brasil ou no mundão. Eu sempre me ligo aqui, me ligo na melhor opção. Aqui tem muito mais sucesso, muita novidade, mais informação. Aqui eu gosto de verdade, tá no coração. Cultura FM. Me ligo na melhor 94,3. Me ligo na melhor Cultura FM. Me ligo na melhor 94,3.
Me ligo por aqui, me ligo na melhor. Me ligo por aqui, me ligo na melhor. Cultura FM. Está cansado? Dores no corpo? Falta disposição devido a dores? Isso é passado, meu amigo. Chegou o Doramil Canela de Velho, composto natural da famosa canela de velho e o poderoso cloreto de magnésio, que age diretamente na dor de dentro para fora, aliviando e tratando os tendões, juntas e fortalecendo os ossos. Chega de sofrer com dores nas costas, torcicolo, dores nas pernas, juntas, artrite, artrose e dores incômodas do dia a dia. Sua dor está a 1000? Tome Doramil. Em Guarapuava, com exclusividade nas farmácias Farmanossa e Batel. A Cressol é para todos e se mantém ao lado do setor que nunca para. O agro, esse gigante da economia que precisa cumprir seu ciclo. E o crédito da Cressol atua em 360 graus, apoiando o produtor rural em todas as fases e estações. Para manter o agro em movimento, conte com o crédito rural da Cressol. Crédito para quem nunca para. Música você encontra em muitos lugares, até no rádio. Agora, apoio ao esporte local, à cultura, às entidades assistenciais e filantrópicas. O lugar é aqui. Cultura FM, cada vez mais junto de você. Quem está a cavalo de bicicleta não folheia jornal. Quem está dirigindo não assiste televisão. Quem está na lida, no trabalho, no serviço doméstico, no campo, trabalhando realmente, não fica navegando na internet. Mas todos ouvem rádio. Rádio. Para ouvir, não é preciso parar o que está fazendo. Cultura FM. A sua companhia em todas as horas. Adquira sua motocicleta Yamaha na Savana Motos. Factor 125, Factor 150, Phaser 150 UBS, a pronta entrega. Isso mesmo, a pronta entrega. Compre à vista ou financie, mediante aprovação Banco Yamaha e saia de motocicleta na hora. Savana Motos, 3035-3202, próximo ao Chafariz. Cultura FM 94,3. Uma das emissoras da Central Cultura de Comunicação. Comece o dia bem informado. O assunto é notícia. O maior e melhor informativo do rádio de Guarapuava e região central do Paraná. Múltiplas plataformas. Além do seu rádio, a cultura está na internet no centralcultura.com.br. Está no seu celular através dos aplicativos para Android e iOS. Rádio Cultura de Guarapuava, no Paraná, para o mundo todo. Uma voz católica no seu rádio. Agora em Guarapuava são 8h44. No programa, o assunto é notícia, economia. E no Momento Economia de hoje, o professor Valdir Michels fala do empréstimo consignado, que pode ser uma boa opção para pagar as dívidas mais caras. Ouçamos, portanto, o comentário econômico do professor Valdir Michels. Alô, amigos da cultura. Pois nesses tempos de crise que nós estamos vivendo, lutando com muitas dificuldades financeiras, em função de redução de salários, em função de perda de salário, uma das coisas mais importantes é se livrar de empréstimos ou de dívidas a taxas de juros muito altas. Por exemplo, o cheque especial, que é uma forma fácil de fazer empréstimo, no entanto, os juros são muito altos, mesmo que o Banco Central tenha limitado esses juros a 8%, 8, pouco por cento ao mês, mesmo assim, são juros muito altos. Neste caso, é melhor, então, fazer um empréstimo consignado, que tem uma taxa de juros em torno de 20% ao ano. E essa é uma das formas de financiamento que mais cresceram neste ano. Segundo dados da Confederação Nacional de Comércio, o consignado foi o tipo de dívida das famílias brasileiras que mais aumentou de janeiro a junho. Aumentou 55,16%. Porque as pessoas contavam com seus salários integrais para pagamento de contas e despesas domésticas. No entanto, a redução que houve para muitos,
em função da crise. Com isso, fica difícil pagar as contas e aí é preciso realmente se livrar de financiamentos com juros muito altos. Para decidir uma forma de financiamento, quando isso é extremamente necessário, a melhor coisa é não dever, mas às vezes é necessário, né, fazer um empréstimo. Nesse caso, use simuladores de empréstimo para comparar ofertas para saber onde a taxa de juros são menores. Não aceite contrato com venda casada, isto é, aquele que exige a compra de outro produto, seguro, etc., título de capitalização e outras formas que os bancos tentam vender na hora de você precisar do empréstimo. Antes de assinar, leia se no contrato constam exatamente os valores que foram ofertados, como total financiado, taxa mensal e anual de juro, acréscimo remuneratório, moratório tributário, valor e periodicidade das prestações. Desconfie se alguém solicitar um depósito antecipado. O pagamento das prestações só deve começar após você receber o empréstimo. Em caso de descumprimento do contrato, registre uma reclamação junto ao PROCON. Então, se realmente for necessário fazer empréstimo, siga essas dicas que eu passei agora, mas volto a repetir, a melhor coisa é não dever, mas quando isso é estritamente necessário, tente fazer um empréstimo consignado que ainda é de taxa de juros menor. É aquele empréstimo que é descontado no salário do funcionário, do empregado. Especial para a Cultura e para a Comercial Oeste, falou Valdir Michels. Na Comercial Oeste você encontra um SUV surpreendente com uma oferta incrível. Escuta só, T-Cross Comfortline, taxa zero com 60% de entrada e saldo em 36 vezes. É isso mesmo, com taxa zero. Vem aproveitar. Mande uma mensagem para nosso WhatsApp e saiba mais. 429-9144-4313. Oferta válida até 31 de julho de 2020. É só na Comercial Oeste. Na Cultura, o assunto é notícia. Focus Clínica Oftalmológica. Os doutores Túlio e Janaína Paiato estão atendendo normalmente e com a clínica preparada para te atender, cumprindo sempre com todas as normas e exigências da saúde. Então ligue agora mesmo no 3627-1098 e agende a sua consulta. Oftalmologia geral, cirurgia de catarata, doenças da retina e lentes de contato, além de uma moderna estrutura e atendimento exclusivo, visando a sua satisfação. Focus Clínica Oftalmológica, na Brigadeiro Rocha 1253 no centro. Fone 3627-1098. Doutores Túlio e Janaína Paiato, a saúde dos seus olhos em primeiro lugar. Amigo agricultor, a Cantelli avisa que disponibiliza sementes de aveia e azevém. Passe na Agrícola Cantelli e confira também a linha completa de nutrição animal, sal mineral, linha PET com rações e suplementos, vacinas, medicamentos, quirera, milho e sementes em geral. Além de óleo para motores a gasolina e diesel, botas e botinas, telas, arame farpado e acessórios em geral. Agrícola Cantelli, variedade, preço bom e qualidade. Precisou? É só ligar 3624-2108. Atendimento das 8 às 11h30 e das 13 às 18 horas. Aos sábados, até às 3 da tarde. Cantelli, 2 em Guarapuava e 1 no Turvo. Seus olhos merecem o melhor, por isso consulte seu oftalmologista e passe a conferir o atendimento super especial das especialistas da Ótica Veja. Tudo com qualidade, ótimos preços e descontos para sócios do Clube do Ouvinte. A Ótica Veja tem excelentes técnicos para a confecção dos seus óculos. É loja autorizada das lentes Zeiss de tecnologia avançada alemã e certificada com o prêmio de excelência Varilux Especialista. Na Vicente Machado, 1474, fone 3035-2145, Rua Quintino Bocaiúva, 2579, em frente à Madeclínica, no 3035
3535-3586. Ótica Veja, há 30 anos garantindo o bem-estar dos seus olhos. E olha, você que está com dores, experimente o poderoso Salvador. Salvador é um anti-inflamatório e eficaz contra todos os tipos de dores lombares, bico de papagaio, gota, nervo ciático, coluna, desgaste ósseo e ainda previne osteoporose. Trata as inflamações de bexiga, rins, ovários e com apenas uma cápsula ao dia, você terá alívio imediato. Salvador é natural e não aceita imitação. Salvador é a solução. Em Guarapuava, nas farmácias 3000, Batel, Farmanossa e Celeiro Nacional de Guarapuava e Pinhão. Você está ouvindo pela Cultura FM de Guarapuava, programa O Assunto é Notícia. O Assunto é Notícia. 8h52, 8h52. Gestores de órgãos e entidades pertencentes à administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo têm até amanhã para renegociarem os valores de aluguéis dos contratos de imóveis onde estão instalados. A iniciativa faz parte da ação do governo do Paraná para reduzir as despesas com a manutenção de atividades do Estado. O assunto é coordenado pelo DPE, Departamento de Patrimônio do Estado, vinculado à Secretaria de Estado da Administração e da Previdência. O DPE tem solicitado que os órgãos e entidades apresentem propostas de renegociação consensual favorável ao interesse público, com redução no valor de locação no momento da renovação de contrato. Dos cerca de 340 contratos de locação ativos no estado, 90 já foram renegociados, resultando em um desconto mensal de R$ 53.600. Em contratos que não obtiveram desconto, o locador concordou em abdicar do reajuste a que tinha direito no valor do aluguel. Considerando os descontos obtidos até então, com o recebimento do restante das renegociações, a expectativa é de que se tenha em torno de R$ 200 mil de economia mensal até dezembro, que resulta num R$ 1.200.000 a menos nos gastos. A recomendação é de que a redução mínima de cada aluguel gire em torno de 20%. 8h54. Nós vamos voltar com o repórter Kleber Moleta, que tem mais informações de um acidente de trabalho com vítima fatal ontem. Kleber. Um trabalhador morreu em um acidente de trabalho na manhã desta quarta-feira em Pinhalzinho, no distrito de Entre Rios. Segundo a Polícia Militar, o homem trabalhava na roçada de uma área de reflorestamento da cooperativa agrária. A morte foi causada por um ferimento na cabeça após o homem ser atingido por um tronco de árvore. Juarez Gonçalves tinha 50 anos e ele está sendo velado no Salão Comunitário de Banhado Grande e será sepultado nesta quinta-feira às 14 horas no cemitério São José Operário. Segundo o relato dos companheiros de trabalho, a vítima estava fazendo a roçada próxima a um barranco e que acima havia troncos de árvores. No mesmo momento, outros trabalhadores faziam a limpeza desses troncos, próximos a esses troncos, e eles se moveram, e um deles atingiu a cabeça do colega de trabalho que estava abaixo. Foi acionado o socorro de imediato, segundo os colegas desse trabalhador que morreu. O socorro foi até o local, mas ao chegar no hospital, o trabalhador já estava morto. Tonico. Obrigado, Kleber. Agora em Guarapuava são 8h55. E agora no Assunto é Notícia, nós vamos trazer informações sobre a situação dos vestibulares das universidades estaduais do Paraná após adiamentos. As 7 universidades estaduais do Paraná decidiram adiar os vestibulares e processos seletivos seriados para 2021 por causa da pandemia do coronavírus. Em 3 das 7 instituições, as datas dos vestibulares foram marcadas. São os casos da UEPG, Unicentro e Unioeste. No restante, ainda falta uma definição. Na UEM, que é em Maringá, e na UEL, em Londrina, não há uma previsão de datas que ainda serão confirmadas oficialmente. Na UEMP e Unespar, os processos não têm data, mas serão no início do ano que vem.
Além do adiamento dos vestibulares, a UEM e o EPG optaram por fazer apenas um, em vez de 2 processos seletivos. Oslaitão, Universidade Estadual de Londrina, previsão é de que o vestibular seja em janeiro de 2021. A proposta ainda deverá ser submetida à aprovação por parte do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. A Universidade Estadual de Maringá, UEM, o vestibular 2020 deve acontecer nos dias 7 e 8 de fevereiro de 2021. A universidade afirmou que ainda vai divulgar a data para a abertura das inscrições. Universidade Estadual de Ponta Grossa haverá apenas uma edição do concurso nos dias 7 e 8 de março de 2021. As inscrições devem ser feitas pela internet entre 1º de setembro a 29 de outubro, agora deste ano. A Universidade Estadual do Centro-Oeste, a Unicentro, as provas do vestibular serão nos dias 21 e 22 de março. As inscrições ocorrem entre os dias 4 de janeiro e 4 de fevereiro de 2021. Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste. Vestibular 2021 ficou para o dia 30 de maio. A previsão é de que as inscrições sejam entre os meses de fevereiro e abril. Universidades Estadual do Paraná, Unespar, e Universidade Estadual do Norte do Paraná, UEMP, estudam uma nova data. A previsão é que os processos seletivos também ocorram no início de 2021. São 8 horas mais 59 minutos e acabou o tempo. Bom dia, Fábio Campos. Bom dia, Tonico. Bom dia a todos os ouvintes e internautas. Voltamos amanhã às 7h30 da manhã. A seguir aqui pela 94,3, o Padre Jean Patrick apresenta o programa Tempo Novo. 10 da manhã tem o Culturando. Bom dia. Você está ouvindo Rádio Cultura 94,3, uma das emissoras da Central Cultura de